Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu mandei uma atividade para duas turmas que eu tenho em outra escola de nono ano. E eu mandei uma atividade diferente porque as características da escola são diferentes, me pediram uma coisa diferente, né? Então, por isso que as atividades são diferentes desse bimestre. E surgiu uma dificuldade numa atividade prática que eu mandei, então eu vou fazer esse vídeo para passar um exemplo do que é que essa atividade tem que fazer. Então, a atividade é sobre genética, por isso eu também vou postar, junto com a atividade no Classroom, eu vou postar o vídeo em que eu falo de genética, né? Porque no começo eu digo assim que vocês podem se comunicar por WhatsApp para fazer atividade, que vocês vão montar um casal, no caso um casal humano, que vocês vão escolher 5 características fenotípicas, tipo, pode ser cor de olho, formato do cabelo, cor de pele, tem gente aqui que tem o lóbulo solto que nem o meu, aquele lóbulo mais grudadinho, gente que consegue fazer aquele formato com a língua ou não, assim, né? Tem gente que não consegue, também é genético. Várias características aí que vocês podem pesquisar, né? Que vocês podem usar aqui. E aí, vocês precisariam pesquisar na internet o que é alelo, o que é homólogo, o que é dominante, o que é recessivo, o que é homozigoto, heterozigoto, haploide, diploide, né? Então, é bastante coisa. Por isso, eu vou postar o vídeo em que eu falo de genética, que eu falo desses termos, né? E aí, se vocês não assistiram esse vídeo, assiste ele primeiro antes de ver o exemplo que eu vou mostrar aqui, né? O que eu quero que vocês me entreguem com o trabalho é escrito, né? Vocês podem mandar o desenho, postar no Classroom a foto, né, do desenho que vocês fizeram, do casal com esse filho, né? A tabela com as características, que é como essa tabela que está aqui, só que ao invés de 2 características tem que ter. Aqui tá falando sexo e cor de olhos, né? Mas tem que ter, além do sexo, mais 5 características. Então a tabela vai ter mais 4 linhas além dessa para baixo, né? Vai ter 6 linhas ao todo, né? Sexo e mais 5 características. O que vocês vão escolher? Então, o desenho, a tabela, além dos gêneros sexuais, outras 5 características. É isso que eu coloquei aqui, né? Não precisa todo mundo do grupo postar, né? Eu fiz com fulano, ciclano e beltrano, então só um, vamos dizer, eu vou postar a nossa atividade. Então eu posto a atividade lá na minha área do Classroom, escrito Natália, fulano, ciclano, beltrano, né? Com a atividade lá. E aí os outros não precisam postar, né? Só um posta. Então, compreendendo esses termos todos que eu falei, que tá no outro vídeo que eu postei, que vocês também podem procurar na internet, vocês vão fazer isso. Eu vou dar o exemplo com uma característica, tá? Uma característica e com um genótipo, né? Para toda característica a gente tem um par de genes, né, nas nossas células. Esse par de genes pode ser, por exemplo, no exemplo das ervilhas do Mendel, né? Esse par de genes, vamos falar que são os genes que dão a cor da ervilha, se ela é verde ou amarela. Nesses genes, vamos ter 2 cromossomos, né? Os cromossomos homólogos, vai ter o gene para a cor da semente na mesma região desse cromossomo, né? Aí, nos 2 cromossomos, os 2 genes, né, que são os genes alelos, os 2 genes vão dizer que ele vai ser verde, que é semente verde. Então são 2 genes para cor verde, ou se não são 2 genes para cor amarela. Os 2 são homólogos, né? Ou se não, ele pode ter um dos genes para verde e um dos genes para amarelo. E aí o que é que vai acontecer, né? Se o verde é dominante, então ela vai ser verde, apesar de ter um gene para amarelo. Então é assim basicamente que funciona. Agora, o que vai acontecer se eu cruzar uma planta que as 2 plantas têm sementes verdes, por exemplo, né? Mas e as 2 têm um gene para verde e um gene para amarelo, né? As 2 são verdes, mas as 2 têm escondidinho um gene para amarelo, né? Então o que eu vou fazer, né? Por exemplo, então eu vou colocar o genótipo do pai e o genótipo da mãe, né, aqui, né, que é planta, mas tudo bem, faz de conta.
eu coloco, vamos dizer que eu vou usar a letra C, né? Bom, já tá usando C aqui, vou usar a letra Z. Então, Zezão, Zezinho, né? O Zezão é verde, o Zezinho é amarelo. E a mãe também é Zezão, Zezinho, né? Vamos dizer assim. Então, se ele pode ter Cezão e Cezinho, né? O Zezão e Zezinho, eu vou fazer o que com o dado? Eu vou falar que, por exemplo, números ímpares são o dominante, né? O Zezão. E números pares são os recessivos, os Zezinhos, né? Qual que ele vai passar para o filho? Né? É meio que na sorte mesmo. Então eu vou jogar o dado, né? No caso de verde, eu vou jogar o dado, né? E vou ver. Lembrando, né? Ímpar é Zezão e par é Zezinho. Aí eu jogo o dado. O que caiu aqui? 2, né? Então é número par. Ele mandou um Zezinho pro filho dele. Beleza, Zezinho. E a mãe, né, também é Zezão, Zezinho, também vou jogar o dado e ver o que é que vai dar de novo, né. Agora caiu um 6, olha que sorte, né, eu consegui um Zezinho, Zezinho que vai ser 2 pais, então, de ervilhas verdes, vão dar origem a um filho de ervilhas amarelas, né, uma planta que produz ervilhas amarelas, Zezinho, Zezinho, que estava escondido lá, porque os dois saíram par. Poderia ter saído um par e um ímpar, e aí seria outro de ervilha verde, né? Poderia ter saído os dois ímpares e eles seriam ervilha verde, mas com Zezão, Zezão, né? Um Zezão da mãe e um Zezão do pai. Então é isso que vocês vão apresentar na tabela, qual é o genótipo, e no desenho vocês vão apresentar o fenótipo, né? Aí no caso para pessoas, né? Para seres humanos. Se vocês escolherem, né? Sei lá, vocês vão escolher, mas eu quero fazer, uma das características, eu quero fazer Zezão, Zezão com Zezão, Zezão, a outra característica eu quero fazer Azão, Azão com Azinho, Azinho, a outra característica eu quero fazer, né, vai mesclando, né, para vocês verem as possibilidades. A outra eu vou fazer, é claro que se eu fizer, só que aí se eu fizer, por exemplo, com Azinho, Azinho, eu não preciso jogar o dado, porque o que é Azinho, Azinho só pode passar Azinho, né, com certeza absoluta. O outro que é Azão, que tem 2 diferentes, é que eu jogo o dado. Se os 2 genes forem iguais, eu não preciso jogar o dado, né. É isso que é para fazer. E aí vocês anotam o que é que deu, né? É claro que vai ser óbvio. Se o pai é Cezão, Cezão, a mãe é Cezão, Cezão, é claro que o filho vai ser Cezão, Cezão, porque só tem Cezão, né? Que seria o gene para aquela característica, né? Então é esse o jogo que é para fazer. Na verdade não é tão complexo quanto parece. Eu espero ter ajudado, né? E é isso, vai mesclando os genes aí das características, quem tem dominante, quem vai ser heterozigoto, quem vai ser homozigoto dominante, quem vai ser homozigoto recessivo, e vai fazendo os joguetes aí para descobrir na sorte, que é basicamente assim que acontece, né? Qual que vai ser o genótipo e qual que vai ser o fenótipo desse filho para cada uma das características. Façam o mesmo para o sexo, né? Que nem tá aqui, né? Olha só, no sexo a gente mulher é XX, tem os 2 cromossomos iguais, e homem é XY, tem 2 cromossomos diferentes. Então o filho, lógico, vai ter um X, né? Porque veio da mãe. E do pai, ele vai receber X ou Y, então tem 50% de chance de nascer menina, 50% de chance de nascer menino. Então vamos supor que o ímpar é X e o par é Y, eu vou rodar e... Não, mas só tá, meu dado tá viciado, só tá saindo par, né? O par é Y, então eu tenho um menino, no meu caso. Se eu rolar e o par, agora deu, né? Ímpar é X, então eu tenho uma menina, né? Aí o de vocês vai sair ou um ou outro. É na sorte assim. Beleza, gente? Eu espero que tenha ajudado, né? Vou postar aí esse vídeo para vocês e o outro vídeo também, né? Para vocês saberem os termos, beleza? Então é isso, até a próxima.